Continuando então a nossa aula sobre auxiliar de posse, do mesmo lugar que a gente parou, eu quero, segue aqui comigo, eu quero aproveitar essa aula para trazer um pouco de vocabulário para você sobre membros da família. E por que eu vou fazer isso? Porque geralmente a gente, como professor, a gente vê isso em alguns livros, a gente ensina esse assunto, auxiliar de posse, junto com os membros da família. Já já você vai ver porque que são dois assuntos que casam muito bem. Então, isso aqui vai ser uma aula que a gente vai praticar auxiliar de posse, mas ao mesmo tempo você vai aprender bastante palavrinha nova para falar sobre os seus parentes. Segue aqui então, eu vou te ensinar a pronúncia de cada um deles. Como que nós falamos pai? Tem duas formas de você falar pai. Você pode falar father, repete aí, father, ou você pode falar dad. Father, dad. Father, mais formal, dad, mais informal. Mas os dois significam pai. O próximo da lista é a palavra mãe. Como que nós falamos mãe? Você pode falar mother, repete aí, mother, ou você pode falar mom. Mother ou mom. Mother, mais formal, mom, mais informal. Mas os dois significam mãe. Pratica aí na sua casa. Como que falamos a palavra filho? Son. Repete aí na sua casa. Son significa filho. Como que é a palavra filha? Repete comigo. Daughter. Repara que tem um T. Na pronúncia americana, o T geralmente vira um R, então daughter. Daughter. Repete aí. Daughter significa filha. Como que fala irmão? Brother. Como que fala irmã? Sister. Como que fala marido? Husband. Como que fala esposa? Wife. Como que fala avô? Você vai pegar a palavra father e vai colocar um grandfather ou grandpa, que é mais informal. Como que fala avó? Você vai pegar a palavra mãe, mother, e vai colocar um grandmother ou grandma, que é mais informal também. Como que fala tio? Uncle. Repete aí. Uncle. Tio. E como que falamos tia? Aunt. Aunt. Repete aí. Aunt. Significa tia. Como que fala primo ou prima? Aí já é uma palavra sem gênero. Serve tanto para homem como para mulher. Cousin. Repete aí. Cousin. Primo ou prima. Como que fala sobrinho? Nephew. Repete aí. Nephew. Sobrinho. E sobrinha? Niece. Repete aí. Niece. Sobrinha. E como que a gente fala a palavra pais? Aí você não está se referindo só ao pai ou só à mãe. Você está se referindo aos dois, aos seus pais. É a palavra parents. Repete aí. Parents. E aqui tem um detalhezinho. O pessoal costuma. Isso aqui é um falso cognato. É uma palavra que se parece com uma em português, mas significa outra coisa. Parents. O pessoal costuma traduzir como parente, porque a palavra é parecida, só que ela é parecida e tem um significado diferente, por isso que é um falso cognato. Parents não é parente. Parents é pais. Parentes, você fala relatives. Relatives, parentes. Parents, pais. Ok? Então, essas aqui são as palavrinhas que eu quero que você aprenda hoje. Tem bastante coisa. Se você é iniciante, talvez você nunca ouviu boa parte dessas palavras na sua vida. Então, é coisa nova para você. Fixa aqui um pouquinho na tela. Você tem isso em PDF. Tenta decorar, porque são palavrinhas do dia a dia. Se você for se referir à sua família, alguma dessas palavras você vai usar para se referir aos seus parentes, ok? Então aprenda essas palavras e continua o vídeo, porque agora eu vou
praticar com você o uso do auxiliar de posse e, ao mesmo tempo, falar dos seus parentes. Vem aqui para mim. Presta atenção aqui. Lembra lá no começo do curso, quando eu ensinei você a perguntar qual é o nome da pessoa? Lembra como que pergunta o nome da pessoa? What's your name? Qual o seu nome? What's your name? Como que pergunta o nome do pai da pessoa? Porque eu só ensinei para você what's your name? Qual o seu nome? Mas se eu quiser perguntar qual o nome do seu pai? Percebe por que a gente vai usar o nome, o auxiliar de posse? Porque tem uma coisa que eu estou me referindo, um nome, e o nome pertence a uma pessoa, o seu pai. Usamos auxiliar de posse e a frase é assim: What's your father's name? Father's name. O nome do seu pai. Father's name. A gente está se referindo ao nome, e o nome pertence a quem? O nome pertence ao seu pai. Your father's name. Utilizamos auxiliar de posse para perguntar o nome do familiar das pessoas, ok? Pratica aí na sua casa. What's your father's name? What's your father's name? What's your father's name? Qual é o nome do seu pai? Auxiliar de posse. E para perguntar o nome da mãe, a mesma coisa. Por isso que eu falei que eu iria dar bastante exemplo para você e você não vai esquecer disso aqui. Para perguntar o nome da mãe, você tira a palavra pai e coloca o nome da mãe. What's your mother's name? Repete na sua casa. What's your mother's name? Mother's name. O nome da sua mãe. What's your mother's name? Qual é o nome da sua mãe? Mesma coisa. What's your sister's name? Então, o que eu estou perguntando? What's your sister's name? Qual é o nome da sua irmã? Tinha apertado sem querer, então você já sabe que o próximo é irmão. What's your brother's name? Repara que a gente está usando a mesma frase. Por isso que eu falo que esse curso é sobre aprender estruturas. Porque você aprende uma estrutura, aprende a modificar essa estrutura. E você faz dezenas de modificações, forma dezenas de frases diferentes, mas se você for reparar bem, a frase é a mesma. Olha só, olha para a tela. Essas frases são todas as mesmas. Essa é a melhor forma de você aprender inglês. Você aprende uma frase, eu te ensino a modificar ela e você faz dezenas de frases com uma só. Essa é a proposta do nosso curso. Continuando aqui. What's your niece's name? What's your niece's name? Niece. Niece's name. O nome da sua sobrinha. Your niece's name. O nome da sua sobrinha. What's your nephew's name? O nome do seu sobrinho. Qual é o nome do seu sobrinho? What's your nephew's name? Qual é o nome do seu sobrinho? Enquanto eu estou pronunciando aqui, eu quero que você pronuncie aqui. Eu quero que você aprenda a falar. E você aprende a falar praticando, mexendo a boca, tá? O seu maxilar precisa se acostumar com os movimentos. Pratica na sua casa para você não travar. What's your aunt's name? Repete aí. What's your aunt's name? O nome da sua tia. Your aunt's name. Your aunt's name. O nome da sua tia. What's your wife's name? Qual é o nome da sua esposa? Você acabou de conhecer uma pessoa, um colega de trabalho novo. Ele apresenta a esposa dele e você pergunta, qual é o nome da sua esposa? What's your wife's name? Wife's name. O nome da sua esposa. Seguindo aqui, what's your husband's name? Mesma coisa se fosse referir ao marido de uma mulher. What's your husband's name? What's your husband's name? Qual o nome do seu marido? Agora, olha só. Eu quero que você entenda como que você pode brincar com as frases que são estruturas padrão. Eu já mostrei para você que foram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você formou 9 frases a partir de uma só
que você já conhecia. Você já conhecia o What's your name? Você formou mais 9 frases a partir dessa. Mas a gente vai continuar modificando essa mesma frase para você ver que você pode fazer essas perguntas com essa mesma frase, mas você não precisa perguntar só o nome da pessoa. Você pode pegar outras informações com a mesma frase. Então segue aqui na tela. What's your father's job? No primeiro, eu perguntei o nome do seu pai. Your father's name. Agora, se eu quiser perguntar a profissão do seu pai, eu tiro a palavra name e coloco a palavra job, profissão. Eu transformei completamente a frase. Só que a frase é a mesma. What's your father's job? Qual é a profissão do seu pai? Tenta entender como que você pega uma frase, você brinca com a frase, faz pequenas modificações na frase e você faz frases completamente diferentes. Aqui, primeiro a gente tirou your name, seu nome, e substituiu por perguntar o nome de uma outra pessoa. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, igual você viu. Agora eu estou te mostrando que você não usa essa frase só para perguntar o nome das pessoas. Você pode perguntar outras coisas. Aqui nós perguntamos a profissão. Outro exemplo aqui. Ao invés de eu perguntar o nome da sua mãe, eu posso perguntar a idade da sua mãe. E a palavrinha é age. A palavrinha idade, nós falamos age. Tiro a palavra nome, coloco a palavra age. O que a frase virou? What's your mother's age? Qual é a idade da sua mãe? Claro que eu posso perguntar daquela forma natural. How old is your mother? Quantos anos tem a sua mãe? É o jeito que eu já ensinei você a fazer também. Mas essa aqui é uma outra forma usando a palavra age, a palavra idade. What's your mother's age? Qual é a idade da sua mãe? Por que podemos usar o auxiliar de posse? Porque a gente está se referindo a uma coisa, no caso aqui a idade, e a idade é de alguém, no caso aqui a sua mãe. Então nós usamos auxiliar de posse. Sigamos aqui então. Agora eu posso perguntar, ao invés de perguntar o nome da sua irmã, eu posso perguntar o número de telefone da sua irmã. Olha só, importante isso aí, principalmente para os homens. Importante isso aí. Como que eu pergunto o número de telefone da irmã do seu amigo? What's your sister's phone number? Eu poderia perguntar primeiro o nome dela. Seu amigo seu amigo chegou e mostrou a irmã dele para você. Você pergunta primeiro o nome dela. What's your sister's name? Qual é o nome da sua irmã? Só que agora você quer saber o número de telefone dela. A frase é a mesma. Tira a palavra nome, coloca número de telefone. What's your sister's phone number? What's your sister's phone number? Qual é o número de telefone da sua irmã? Sigamos aqui. Brincadeiras à parte, sigamos aqui. Ao invés de eu perguntar o nome do seu irmão, agora eu posso perguntar o esporte favorito do seu irmão. What's your brother's favorite sport? What's your brother's favorite sport? Qual é o esporte favorito do seu irmão? Usando auxiliar de posse. Chegando agora na sua sobrinha. Eu não preciso perguntar só o nome da sua sobrinha. Com a mesma frase eu posso perguntar a comida favorita da sua sobrinha. What's your niece's favorite food? Favorite food, comida favorita. Your niece's favorite food, a comida favorita da sua sobrinha. Mais um exemplo aqui. Ao invés de eu perguntar o nome do seu sobrinho, com a mesma frase, eu posso perguntar qual é a escola do seu sobrinho. What's your nephew's school? What's your nephew's school? Qual é a escola do seu sobrinho? De novo, estamos nos referindo à escola e a escola é de alguém. A escola é do seu sobrinho. Usamos auxiliar de posse. What's your nephew's school? Repete aí, cada uma dessas frases, quando eu pronunciar,
pronuncia aí também, porque eu quero você falando. Seguindo aqui, eu não preciso perguntar só o nome da sua tia. Com a mesma frase, eu posso perguntar qual é o hobby da sua tia. E hobby é uma palavra em inglês que a gente meio que já aportuguesou. Aqui no Brasil, a gente não traduz. Hobby são as coisas que a pessoa gosta de fazer na vida dela, que não tem nada a ver com o trabalho, que tem a ver com lazer, gostos pessoais. Ah, tem gente que tem o hobby de ler, tem gente que tem o hobby de sair de bike, de fazer trilha. Isso são os nossos hobbies, coisas que nós gostamos de fazer. E nós costumamos não traduzir mais essa palavra, então a gente usa hobby mesmo, ok? Então, com a mesma frase, eu poderia perguntar o nome da sua tia, mas eu posso perguntar também o hobby da sua tia. What's your aunt's hobby? Então, é isso. Qual é o hobby da sua tia? What's your aunt's hobby? Continuando aqui, e não faça essa agora não, porque olha só, ao invés de eu perguntar o nome da esposa do cara, eu posso perguntar o endereço da esposa do cara. Não faça isso, mas só para o nosso exemplo aqui, funciona. What's your wife's address? What's your wife's address? Address, endereço, address. What's your wife's address? Qual é o endereço da sua esposa? Próximo. Ao invés de eu perguntar o nome do marido, eu posso perguntar o sobrenome do marido. E a palavrinha é surname. Name, nome. Surname, sobrenome. What's your husband's surname? What's your husband's surname? Você pode ouvir essa frase. Vamos supor que você leva o seu marido no hospital. E aí a enfermeira, a secretária, está pedindo os dados do seu marido. E aí você fala o nome dele. Depois ela pode te perguntar o sobrenome dele. Essa é a frase que você vai ouvir. What's your husband's surname? Ela está perguntando para você qual é o sobrenome do seu marido. Your husband's surname. Sobrenome do seu marido. Percebe? Olha para a tela aqui agora. Percebe que tem 18 frases aqui. Eu acabei de ensinar você a falar 18 frases. Mas percebe que na verdade eu só te ensinei uma só? É uma frase que eu tô te ensinando a modificar ela e você já fez 18 frases diferentes a partir de uma só. Esse é o nosso método, essa é a nossa proposta. Mas não para por aí. A aula é sempre completa. Vamos lá. Você pode perguntar tudo isso e ainda usar pronomes diferentes, ou seja, se referir a pessoas diferentes. Então, olha só. Primeiro eu perguntei, what's your father's name? O nome do seu pai. Aí depois eu perguntei, what's your father's job? A profissão do seu pai. Mas eu posso fazer essas mesmas perguntas perguntando de outra pessoa, what's his father's job? Qual é a profissão do pai dele? Antes eu estava perguntando qual é a profissão do seu pai, your father. O seu pai. Mas agora eu fiz uma pequena modificação na frase para com a mesma frase perguntar agora sobre a profissão do pai dele, de outra pessoa, não mais o seu pai. Percebe como que a gente brinca com a frase para formar outras frases? E tudo isso aqui são palavras que eu já ensinei para você em aulas passadas. Eu tenho batido bastante nessa tecla do eu te dei uma aula completa de pronomes. Você não pode ter dúvida sobre pronomes, porque pronomes são usados o tempo todo em praticamente todas as frases. Aqui é um exemplo. Eu tirei your e substituí por his, mudei completamente a frase. Agora eu estou perguntando de outra pessoa, não mais do seu pai, your father, mas agora eu estou perguntando do pai dele, his father. Ok? Então continuando aqui, what's her mother's age? Antes eu estava perguntando a idade da sua mãe. Agora eu estou perguntando a idade da mãe dela. Her mother's age. Repete aí na sua casa cada uma dessas frases junto comigo. Próximo, que você já pegou a ideia aqui agora. What's their sister's phone
number. Não tô mais perguntando o nome não, o telefone da sua irmã. Eu tô perguntando o telefone da irmã delas. Their sister's phone number. What's our brother's favorite sport? What's our brother's favorite sport? Qual é o esporte favorito do nosso irmão? Our brother's favorite sport. Nosso irmão, our brother. Nosso irmão. Próximo. What's my niece's favorite food? Qual é a comida favorita da minha sobrinha? My niece's favorite food. My niece's favorite food. Continuando aqui. Acabou. Olha só. 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu te dei 23 frases. Você saiu dessa aula falando 23 frases. E na verdade, eu te ensinei só uma frase. Eu já tinha te ensinado em outra aula, lá para o começo. Eu te ensinei a modificar uma frase e formar 23 outras frases a partir de uma só. Eu quero que você pratique isso. Brincar com as frases. Porque eu tô te dando estruturas padrão. Olha para a tela e percebe o tanto que essas frases são todas parecidas umas com as outras. Porque é uma frase só com uma leve modificação e você muda tudo na frase. O que eu modifiquei, eu deixei destacado em vermelho para você ver como que a gente pode trocar informações. Essa é a melhor forma de estudarmos inglês, é o que eu tenho proposto aqui para vocês, meus alunos e alunas. Eu espero que você esteja aprendendo, que tenha aprendido. Espero que tenha aprendido os membros da família, decora como que fala cada um. Espero que tenha entendido como que se usa o auxiliar de posse. Eu fecho essa aula aqui. Na próxima aula já é assunto novo. Baixa esse PDF se ficou com dúvida. Você tem acesso ao PDF, baixa, revisa, pratica bastante aí na sua casa. E já já você tá bom nesse negócio aqui. Ok? Até a próxima aula então. Até!